Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bom dia. Que Nossa Senhora da Conceição Aparecida esteja presente conosco durante todo esse dia, aqui na Canção Nova, na nossa casa e na nossa família. Com muita alegria que nós estamos hoje partilhando a presença dela na nossa história. Eu sou Tadeu Roxander, de Brasília, nascido em Belo Horizonte, no ano de 62. A minha mãe já havia sido casada, estava separada, morava em Belo Horizonte, trabalhava no Rio de Janeiro, e em função dessas dificuldades de distância, o seu casamento acabou. Ela tinha já um filho, meu irmão, por parte de mãe, com 3 anos de idade, quando ela conheceu o meu pai. E tendo-o conhecido, inclusive na estrada, porque era onde ela estava sempre em viagem, ela engravidou. E naquela ocasião, uma mulher negra, separada, engravidar de um outro homem que depois ela veio descobrir que também era casado, era muito difícil. E a família toda aconselhou e a mamãe já estava propensa a fazer o aborto. Mas quando assim pensou, o tempo já não permitia mais, porque a gravidez, além de já estar um pouco adiantada, ela também imputava riscos, tanto para ela quanto para mim. Então a mamãe fez uma promessa a São Judas Tadeu: se esse menino sobreviver pelo menos para ser batizado, eu vou colocar esse nome, até porque eu nasci em 15 de novembro, estávamos aí próximo da festa de São Judas Tadeu. E por conta dessa dificuldade, acabei nascendo com apenas 7 meses e tive muitas dificuldades para sobreviver. A família, vendo que a mamãe não iria abortar, então ela resolveu conseguir um casal que iria me adotar. Naquela ocasião, logicamente, não havia grande burocracia para adoção. Era o menino para lá, o dinheiro para cá e estava resolvido. E parte da minha família, as bisavós, são de ascendência italiana e conseguiram um casal que viria de Roma para me adotar. Esse casal veio, era um casal muito rico, eles tinham fábrica de navios, não tinham filhos e aportaram no Rio de Janeiro e foram até Belo Horizonte para me conhecer. E ficou tudo certo, tudo acertado, de que tão logo eu me recuperasse, eles iriam me levar. E a mamãe viveu aquele dilema, dou ou não dou a criança, mas ela resolveu colocar uma única condição, que só levassem a criança, no caso eu, depois de batizado, porque ela temia que eu morresse na viagem já de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, e muito mais risco ocorreria de navio do Rio de Janeiro para Roma. E na noite que antecedeu essa entrega, a mamãe estava numa Santa Casa, um hospital administrado pelas freiras. A mamãe, por volta de 3 horas da manhã, a hora da misericórdia, segundo ela me diz, eu chorava muito, era a nossa última noite juntos e certamente não mais nos veríamos. E uma freira, também enfermeira, que estava de plantão, naquela noite entrou e conversou com a mamãe e falou: Dona Ruth, eu sei o dilema que a senhora está vivendo, no sentido de doar ou não essa criança. A senhora vai ter um bom dinheiro, vai continuar trabalhando, vai criar o seu outro filho, talvez até nem precise se preocupar tanto financeiramente com a vida, mas eu preciso dizer para a senhora, não doe essa criança, porque vai ser esse menino que Deus vai tocar, curar, ele vai estar sempre na igreja, e ele é quem vai cuidar da senhora na velhice, não é o seu filho mais velho, saudável, de 3 anos. E ela rezou com a mamãe, e segundo a mamãe disse, eu me calei e adormeci nos braços dela. De manhã cedo, por volta de 7 horas, chegou o casal, já com a diretora do hospital, que era também uma madre, e com a minha família, a parte da família da mamãe, que iria levá-la para casa. Era a nossa despedida. Passaríamos ali na igreja São Judas Tadeu para me batizar e depois eles me levariam para o Rio, depois para Roma. Mas aí a mamãe relutou e disse, eu não vou mais doar a criança. E ela falou com voz firme. E a madre chamou ela no cantinho e perguntou, Dona Ruth, por que a senhora resolveu isso agora? Por que a senhora não vai doar a criança? É questão financeira? A senhora acha que precisa de mais dinheiro? Não, não é isso, não. É porque a freira entrou aqui 3 horas da manhã, conversou comigo, rezou,
E o menino acalmou e ela disse que é ele quem vai cuidar de mim na velhice, que Deus vai curá-lo, que eu vou sofrer muito se não fizer essa doação. Vou passar muitas privações criando os dois sem pai. Mas eu resolvi, depois que ela rezou comigo, foi a única que me falou isso, não mais doar a criança. E aí a madre insistiu e perguntou, mas quem é essa freira do plantão noturno que falou isso com a senhora? E a mamãe disse, olha, ela sempre passava na porta e só olhava, ela nunca entrava. Foi a primeira vez que ela entrou, eu já vi aqui várias vezes. Mas dessa vez ela entrou e rezou comigo. E eu estou decidida a não mais doar. Eu vou assumir o risco do sofrimento, da provação, mas não vou mais dar à criança. E a madre insistiu perguntando, qual o nome dessa enfermeira, dessa freira? A mamãe disse, olha, eu não tinha conhecimento dela. Mas eu me lembro bem que o nome dela é Maria Aparecida, ela é bem pretinha, tem uma voz muito suave. E isso aconteceu há 54 anos atrás. E até hoje ninguém nunca localizou essa enfermeira no registro dos empregados ou das freiras daquele hospital. E a mamãe veio me contar isso, eu já estava caminhando na Renovação Carismática Católica em Brasília, e era uma história muito rica. Eu pensei, meu Deus, isso é muito forte. Nossa Senhora Aparecida intervir para que eu não fosse doado, já interviu para que eu não fosse abortado. É sinal de que ela tem para comigo alguma missão em particular. E eu passei a rezar pedindo a Deus que me desse a oportunidade de um dia ter, da parte dele ou dela, a confirmação dessa história, porque era grande demais para mim. E em 2006 eu fui pregar na Bahia, em Bom Jesus da Lapa, pregar Missões da Renovação, Encontro de Cura e Libertação, que é também o nosso carisma. E lá estando, preguei pela manhã, na hora do intervalo do almoço, eu fui abordado pela funcionária do santuário, que trabalha lá como segurança, como vigilante. E ela veio chorando, me interpelou e falou, moço, eu não sei porquê, mas desde que o senhor começou a pregar, eu comecei a tremer e a chorar, e eu preciso te contar a minha história. Digo, pode falar. Eu estou grávida. Estou esperando um menino, só que eu já fui separada, tenho 3 filhos já adolescentes, não posso ter essa criança. Eu me envolvi com uma pessoa aqui no carnaval e fiquei grávida, não percebi. E eu marquei para hoje, exatamente hoje, nesse domingo, o meu aborto. Já paguei até a metade. Eu viajaria ontem à tarde para a cidade aqui próxima, onde eu iria abortar. Só que no momento que eu estava arrumando as minhas coisas, preparando a viagem, quando eu fui fechar a janela do meu quarto, veio uma luz intensa, já estava escurecendo, eu me assustei com aquela luz, eu caí na cama, eu não conseguia falar, mas eu senti uma paz muito grande. E nessa luz veio Nossa Senhora Aparecida. Ela tirou o seu manto azul, colocou sobre a minha barriga e disse, você não vai abortar essa criança. Você vai dizer para o seu colega que você trocou o plantão, que você está agradecida, mas você vai trabalhar amanhã, porque lá no santuário vai estar pregando um filho meu, que eu impedi que fosse abortado, que eu impedi que fosse doado, e a história dele é a história do seu filho. É esse filho e não os outros 3 que vão cuidar de você na sua velhice. Esse menino vai viver na igreja e você precisa que esse meu filho que está no santuário amanhã reze por você, porque é a mesma história. Então, ela acabou decidindo não mais fazer o aborto e foi para o santuário e lá me encontrou. E ela teve certeza, quando me viu pregar, que eu era essa pessoa que Nossa Senhora Aparecida falou para ela. E aí foi esse encontro que tivemos da confirmação da minha história, desse ministério, e da salvação daquela criança. Ela pediu até se eu deixaria que ela colocasse o meu nome naquela criança. E essa criança completou agora no começo do ano, 10 anos, graças a Deus, por obra e graça da intervenção de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A partir dessa experiência, eu que já vinha de renovação carismática, de ministério de cura, cura interior, cura das feridas da vida, percebi que o fato de eu já ter, até então, mais de 100 casos de crianças que eu havia rezado pelos pais, especialmente para as mães que não podiam ter filhos. E essas crianças que Deus me deu a graça e a ousadia de profetizar nasceram. Eu percebi então que o meu ministério, o meu chamado era nessa área. O tempo passou, entramos aí
em 2008, aliás, eu vim aqui pregar no dia de finados, falando sobre os traumas da morte, sobre a cura dos traumas da morte. E quando terminou a pregação, nos deram a grata oportunidade de estar numa convivência com o Monsenhor Jonas Abib, até rezando com ele rezando por nós, nós rezando por ele na sua simplicidade, na sua humildade. E ele, em gesto de agradecimento por havermos rezado com ele e por ele, nós dissemos: padre, dá uma bênção para nós que a gente vai voltar para Brasília de carro, estamos cansados, também pela missão. Nós nos ajoelhamos, eu e o meu irmão missionário, Jason, nós nos ajoelhamos, fechamos os olhos, esperamos que ele apenas estendesse as mãos sobre nós. Mas ele fez muito mais. Ele teve a graça de pegar o Santíssimo no ostensório e nos abençoar e pedir ali a renovação do batismo no Espírito Santo. Nesse exato momento, Deus me mostrou dentro da barriga da minha mãe, naquela dúvida que ela teve se me abortaria ou não, e eu ali em posição fetal. E o que é que o Senhor me mostrou? Porque você foi salvo pela minha mãe, por mim, pelo Santo Espírito, vou te usar para que no Brasil e no mundo você seja instrumento, não só para que outras crianças venham, mas também para aquelas cuja gravidez imputa risco de vida para ela ou para sua mãe, você também seja instrumento de cura e de salvação. A partir daquela oração recebida no dia 2 de janeiro de 2009, do Monsenhor Jonas, a palavra ventre santo começou a tomar conta da minha cabeça e do meu coração. E o Senhor insistia que eu deveria escrever um livro contando as muitas histórias em que Ele me usava para rezar para que as mulheres pudessem engravidar ou, em gravidez de risco, não perdessem os seus filhos. E aquilo que hoje é a motivação da nossa pregação, da nossa reflexão nessa manhã, baseado no livro do Padre Jonas Abib, Agora Meus Olhos Te Viram. Nós começamos a entender, como Maria, a necessidade de rezar, de adorar, de bendizer, de glorificar a Deus e principalmente de renunciar à murmuração e louvar em todas as circunstâncias para que a graça pudesse ser obtida. E começou esse chamado, ventre santo, e eu não entendia. Em 2011 eu vivi um dilema de um acidente grave em que eu tive que ficar 8 meses em casa imobilizado. E aí o Senhor aumentou ainda essa cobrança do ventre santo. Eu falei: Senhor, eu vou escrever, mas eu não tenho um notebook. Então o Senhor faz o favor de providenciar um para mim, porque aí eu vou começar a escrever aqui em cima da cama. No dia seguinte eu ganhei o notebook zerado e comecei a escrever sobre essa história. Passado um tempo, em Brasília, nós realizamos a Semana de Pentecostes, que envolve mais de 2 milhões de pessoas. Eu sou da comunidade Aliança, do Padre Moacir Anastácio, e lá nós fazemos essa grande festa para o Pentecoste, talvez a maior festa paroquial do mundo para o Espírito Santo. E lá, no sábado, eu fui chamado à última hora para fazer uma animação e uma pequena pregação até que se iniciasse a missa. No sábado nós tínhamos mais de 1 milhão de pessoas naquela missa de preparação à vigília de Pentecostes. E em dado momento eu dei testemunho sobre Nossa Senhora e contei essa história que me vincula a Nossa Senhora Aparecida. E depois eu fui procurado, alguns dias depois, por uma moça que estava na plateia. Eu ia pregar num outro encontro que ela coordenava e ela me pediu oração. Dado momento eu não quis rezar, estava muito cansado, mas depois de uma adoração em que o Senhor mostrou que estava curando uma mãe da infertilidade e que ela já havia perdido 8 bebês e que era o momento da graça para que ela pudesse gerar esses filhos, eu percebi que era aquela moça que queria oração e fui atendê-la. No momento que nós começamos a rezar, Deus me deu a graça de ver os seus 8 bebês em volta dela. Eu disse isso para ela, ela foi muito tocada, chorou. E eu disse mais: você vai começar um grupo de oração que só vai rezar para as mulheres engravidarem, que só vai rezar para as gravidezes de risco ou para toda situação complicada que a medicina já lavou as mãos, não tem mais o que fazer, mas você vai ser esse instrumento. E quando esse grupo começar, você vai engravidar, você vai ser a primeira e nós vamos começar a chamar as pessoas para receberem oração nesse sentido. Isso foi em maio de 2013.
Em fevereiro de 2014, ela me mandou um e-mail dizendo: estou grávida de gêmeos. E nós já começamos a rezar, e já tem algumas amigas juntas aqui conosco, e a gente quer que você venha fazer oração de cura. E aí nós começamos o grupo de oração Cenáculo Ventre Santo em Brasília. Hoje esse grupo tem 3 anos e meio. Nós já temos mais de 100 crianças nascidas nesse grupo, em todas as situações e circunstâncias. Mulheres com idade entre 35 a 50 anos de idade, todas as situações contrárias à gestação, como baixa reserva ovariana, as mulheres que não têm óvulo ou que têm muito pouco, homens que têm baixa qualidade e quantidade de espermatozoide, o fator idade, endometriose, ovário policístico, mulheres que tiveram câncer, mulheres que fizeram todo tipo de tratamento e a medicina disse: não tem jeito. Ou você usa o óvulo de uma outra mulher, ou você faz um tratamento absolutamente artificial, caro e arriscado, ou você vai para a fila da adoção. Porque até mesmo fazendo esses tratamentos, inclusive aqueles que a nossa própria igreja não apoia, e muitos católicos, não sabendo, sem uma boa catequese, acabam recorrendo no desespero e no afã de gerar uma família, ainda assim vocês não vão conseguir. É esse público que Nossa Senhora nos tem dado a graça de pedir emprestado o ventre santo dela. O primeiro sacrário da humanidade é o ventre de Maria, e quando ela empresta esse ventre, essa mãe consegue gerar os filhos que a própria medicina disse: não tem mais jeito. E nós estamos contemplando milagres. Nós já estamos presentes em 6 estados no Brasil, já temos crianças fora do Brasil que foram gestadas pela intercessão do ventre santo de Maria. E o que, nesse contexto, Nossa Senhora nos ensina? A adorar, a bendizer, a glorificar, a louvar o nome do Senhor em toda e qualquer circunstância. O fato dos homens, dos médicos, das pessoas, dos diagnósticos, dos exames disserem que não há mais como acontecer, a graça nos leva a Lucas 1, quando o anjo anuncia a Maria que ela foi a escolhida para ser o primeiro sacrário da face da terra, e em função disso ele acaba completando dizendo: para Deus nada é impossível. E a coisa tem se ampliado, porque situações de cura, não somente na questão gestacional, mas de cura física, de cura emocional, psíquica, de libertação espiritual. Nós temos pedido emprestado o ventre santo de Nossa Senhora da Conceição, da Concepção, da Sagrada Conceição, aqui para nós Aparecida, porque apareceu exatamente hoje, há 300 anos atrás. Nós temos pedido esse ventre santo emprestado e a graça tem nos surpreendido e tem acontecido. Quantas curas, quantos milagres, quantas e quantas intervenções Maria nos tem permitido vivenciar e testemunhar. E eu quero até, para completar isso, trouxe aqui 2 mães do nosso grupo que vão testemunhar a história que elas viviam. Elas não sabiam, quando estavam passando por esse drama, que haveria a possibilidade naturalmente de engravidar. Não conheciam, assim a miúde, no detalhe, aquilo que a igreja disciplina sobre essa matéria. E elas, no afã, no desespero de serem mães, foram procurar tratamentos e tantas outras possibilidades e não conseguiram. Mas quando chegaram no nosso grupo, que unicamente pede emprestado o ventre de Maria para essa graça ser obtida, Nossa Senhora deu a elas essa oportunidade. Eu quero chamar a Adriana e a Daniela, que vão compartilhar conosco esse testemunho. A Dani, inclusive, teve a graça de passar assim pelo Calvário, da mesma forma que a Adriana. Passaram pelo Calvário. E passando pelo Calvário, elas puderam experimentar a graça do novo, do milagre e da restauração. Vamos começar aqui pela Adriana. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Adriana, eu vim de Brasília e eu faço parte do grupo de orações Ventre Santo. Então, eu estava tentando engravidar desde 2009. Eu nunca usei anticoncepcional, nada.
e nunca conseguia. Em 2011, eu fiz uma cirurgia de endometriose, aí eu engravidei no final de 2011. Só que eu perdi o bebê com 8 semanas. Aí eu não fazia parte da igreja, de nenhum grupo de oração, nada. Aí eu comecei a procurar tratamento. Tudo que me falava, eu fazia. Eu fiz 4 fertilizações in vitro. Nenhuma foram para frente, né? Todas negativas. E aí, em 2014, quando eu fiz a 4ª, num médico excelente lá em São Paulo, um dos melhores, eu pensei, era mais ou menos em novembro de 2014, eu pensei, não, eu vou juntar mais dinheiro, no meio do ano que vem eu volto aqui e vou fazer a 5ª, porque eu quero um filho. E aí o médico chegou para mim e falou, Adriana, eu não vou te enganar, eu não vou pegar mais seu dinheiro, você não vai conseguir engravidar com seus próprios óvulos. Você já tem 42 anos, vai ser impossível você conseguir engravidar com seus próprios óvulos, a não ser que você faça uma ovodoação, que você pegue óvulos de outra pessoa mais nova, óvulos saudáveis, etc, etc. Aquilo para mim, eu quase morri, que eu falei, não é possível. Era mais ou menos outubro, novembro de 2014, eu falei, não, eu vou pensar, o ano que vem eu volto. Aí esperei passar as festas de fim de ano, encontrei com uma amiga, e eu falei, Cécia, e agora? O que eu faço da minha vida? Ela, Adriana, tem um grupo de orações, muito milagroso, que o objetivo é só orar para as mães, né, que não conseguem engravidarem. E aí eu já tinha feito 43 anos. Eu falei, bom, é minha última chance. Eu vou agarrar isso com todas as minhas forças. Aí eu entrei nesse grupo no final de janeiro de 2015. Eu ia todos os encontros. Tinha oração de cura, todo domingo eu ia em todos. Eu ajoelhava, eu pedia, eu implorava. Que lá eu aprendi que a gente tem que pedir, a gente tem que verbalizar a Nossa Senhora. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não adianta só a gente querer, não adianta só o coração pedir aquilo. A gente tem que verbalizar, pedir, ajoelhar, rezar. E eu implorava, eu pedia, eu rezava, eu ajoelhava, eu fazia de tudo, não faltava um encontro. E aí, tinha 2 meses que eu estava nesse grupo. Num domingo, dia 22 de março, teve uma oração de cura. Ninguém me conhecia ali, porque eu estava 2 meses e eu também não conhecia praticamente ninguém, né? Eu fui através da Isabela, que é a coordenadora. Eu não conhecia o Tadeu e era o Tadeu que fazia as orações de cura. Aí eu estava sentada, aí ele virou e falou assim, tem uma pessoa aqui que eu queria dizer para ela não se preocupar com a idade. Eu já tinha 43 anos. Não se preocupar com o diagnóstico médico. E o médico já tinha falado, você não vai conseguir engravidar com seus próprios óvulos. E não era um médico qualquer, não. Era um dos melhores de São Paulo. E eu quero dizer para essa mãe, para essa pessoa, que ela vai engravidar, o filho dela vai nascer daqui 9 meses, vai nascer no dia do aniversário dela, e que para ela não se preocupar com o diagnóstico médico, que não idade, e nem a idade, que para Deus nada é impossível. Ela está curada hoje, essa pessoa. Isso foi no domingo. Eu falei, sou eu fiz as contas. Eu falei, bom, eu faço aniversário dia 20 de dezembro, era dia 22 de março, do dia 22 até 20 de dezembro, dá 9 meses certinho, sou eu. Eu fui para casa com aquela certeza, eu falei, sou eu, essa mulher sou eu. Eu já estou com 43, idade avançada, o médico falou que era impossível engravidar com os meus próprios óvulos, sou eu. Fui para casa. Na quarta-feira próxima, teve o grupo de oração. O Tadeu nunca vai, que só são as mulheres. E ele teve nesse grupo de oração. Aí, na hora, eu peguei, entusiasmada, já pensando no domingo passado, eu cheguei, Tadeu, e aí minha hora? Quando que vai chegar a minha hora? Eu já estou desde 2009, eu já não aguento mais, eu estou cansada. Ele falou assim, é hoje, você vai engravidar hoje. Eu peguei e saí correndo, eu nem esperei o grupo, nem nada, eu fui para casa. E fiquei quietinha, não falei pro meu marido. E naquele dia eu engravidei. No dia seguinte eu tinha certeza que eu estava grávida. Eu não levantei da cama. Eu falei, eu vou ficar aqui o máximo possível, umas 10 horas aqui sem me mexer, que eu estou grávida. E no dia seguinte eu tinha certeza absoluta que eu estava grávida. Aí eu pensei, vou esperar 10 dias e vou fazer o teste de sangue. Eu nem fiz o de urina. E deu tudo certo. E antes disso, como eu tinha feito milhões de tratamentos, eu já estava sabendo de tudo, assim, do que acontecia lá dentro, biologicamente falando. Eu tive um sangramento. Eu falei, não é nada. Isso é o óvulo, porque eu estou grávida, é o embrião grudando na parede, no ovário.
eu não tive dúvida nenhuma. Então, eu aprendi nesse grupo, eu aprendi a ter fé, eu aprendi a confiar, eu aprendi a acreditar, eu aprendi a pedir. E eu tive tanta fé, eu tive tanta certeza, que eu acho que Deus falou assim, gente, eu não vou negar isso para ela, porque, coitada, olha aí, ela tem certeza absoluta que ela está grávida, eu não posso negar isso para ela. E eu engravidei naquele dia. E graças a Deus, meu milagre está ali. Hoje eu tenho 45 anos, eu engravidei com 43, depois de 4 fertilizações in vitro, e depois dos melhores médicos falar para mim, você não vai engravidar, é impossível, pela medicina você não engravida com seus próprios óvulos. E eu estou aqui com o meu milagre ali, e engravidei naturalmente, graças a Nossa Senhora. E o detalhe, a quarta-feira que eu disse para ela é hoje, porque era o dia 25 de março, o dia da Anunciação. Um dia especialíssimo para que essa graça ocorra. E ela, antes da meia-noite, tipo a história da gata borralheira, ela não podia chegar em casa depois da meia-noite. Marido dormindo, cansado, querendo trabalhar no outro dia. Não, é hoje, é hoje, é hoje. Com ou sem você, é hoje que essa graça vai acontecer. E nasceu na virada do aniversário dela, 20 de dezembro para 21. A criança nasceu, foi o grande presente de aniversário. Eu faço aniversário dia 20, ela nasceu dia 21 de dezembro. Esqueci desse detalhe, estou tão nervosa, esqueci desse detalhe. De forma absolutamente natural. Deus provando que a medicina é extremamente importante e necessária. Mas o Senhor é o médico dos médicos. Amém? Vamos ouvir então a Dani. Bom dia a todos. Eu estou aqui com meu esposo, Marco Antônio. E vim dizer para vocês que o maior sonho da minha vida sempre foi constituir uma família. Só que eu nunca pensei que um sonho tão simples, tão comum, tão corriqueiro na vida das pessoas fosse se transformar na maior batalha da minha vida. Eu me casei aos 34 anos e aos 35 anos eu decidi que era hora de engravidar. Só que eu não engravidei, né? As coisas não aconteceram conforme os meus planos. Foi então que eu resolvi procurar algum médico para saber se eu tinha algum problema. E a partir daí eu dei de frente com o que seria o meu primeiro e meu segundo diagnóstico. Eu tive um tumor raro no meu ovário direito e tinha uma endometriose severa. Mas, enfim, os médicos me informaram que se eu fizesse uma cirurgia de grande porte, eu teria chances de engravidar. Essa cirurgia foi feita e, em decorrência disso, eu perdi 2/3 do meu ovário, o que ocasionou numa baixa produção de óvulos. Mas os médicos acreditavam que eu ainda poderia engravidar. Enfim, o tempo passou, eu não engravidei. E aí eu resolvi procurar outros médicos. Foi quando eu recebi o meu terceiro diagnóstico. Eu tinha também as 2 trompas obstruídas e, segundo os médicos, eu só poderia engravidar por meio de tratamento. Eu, muito ansiosa, até sem fé, eu fui fazer o tratamento, eu queria de qualquer jeito, e eu fiz um tratamento. E eu engravidei. Eu engravidei de uma menina, Maria Sofia, e minha gravidez corria bem. Faltando 24 dias para minha filha nascer, eu fui acometida de uma síndrome chamada síndrome HELP. Ela é pior que a eclâmpsia e raramente uma mulher sobrevive a essa síndrome. Eu tive meus rins, pâncreas e fígados comprometidos e o coração da minha filha não batia mais. Foi um momento de muita dor, de muito desespero, de muita revolta. Mas a minha sede por Deus era muito maior do que a minha revolta. Foi quando eu fui convidada pela Isabela, coordenadora do grupo Cenáculo Ventre Santo, a participar. E eu aceitei. E ali eu me joguei nos braços de Nossa Senhora. Só que eu fui atrás dos médicos de novo, porque eu queria entender o que ocasionou essa síndrome, o que estava acontecendo, por que eu não engravidava, por que eu perdi minha filha. Enfim, foi nesse momento
que eu me deparei com o meu quarto e derradeiro diagnóstico, os piores diagnósticos que uma mulher pode receber quando o maior desejo da vida dela é ser mãe. Eu recebi um diagnóstico de menopausa precoce. Eu já não tinha praticamente óvulos. E eu recebi um diagnóstico de barriga de aluguel. Ou seja, além de eu não poder gerar uma criança, porque eu praticamente não tinha óvulos, eu também não poderia gestar essa criança. Foi nesse momento em que eu lembrei que o Tadeu, em uma das orações de cura, disse: peça o ventre de Nossa Senhora da Conceição emprestado. E foi nesse momento que eu me agarrei a Nossa Senhora mais e mais. E comecei a pedir: Nossa Senhora, me empresta o seu ventre. Nossa Senhora da Conceição, me empresta o seu ventre para eu gerar uma criança. 8 meses depois, numa confraternização de Natal, dia 17 de dezembro de 2014, o Tadeu chegou em mim do nada e disse assim: Daniela, eu olho para você e vejo a chuva molhando a terra. A terra está sendo revirada. O terreno da infertilidade está dando vazão ao terreno da fertilidade. O seu milagre está chegando. Eu quase morri de felicidade, né? Fiquei assim, nossa, né? E a gente fica, será? Como que é isso? Não sei o quê. 13 dias depois, eu estava em uma viagem, fazendo um passeio turístico, e eu me dei de frente, num desses passeios, com Nossa Senhora da Conceição. E nesse momento, eu tive uma fé ousada. E eu virei e disse: Nossa Senhora, me dê um filho. Me dê um filho para que eu possa levar o seu nome para onde eu for. E mais ousada eu fui, quando eu disse a ela: Nossa Senhora, me dá meu filho esse mês. Me dá meu filho esse mês, Nossa Senhora. No dia seguinte, eu engravidei. Dia 1º de janeiro de 2015. Aos 6 meses de gestação, o coração do Mateus já estava parando de bater. E eu já estava muito mal de saúde, do nada, porque essa síndrome, quando ela começa a atacar, ela vem do nada. E chegando ao hospital, o médico virou e disse para o meu esposo: Marco Antônio, eu vou entrar na sala de cirurgia para tentar salvar a vida da sua esposa, porque o seu filho, ele só tem 5% de chances de nascer com vida. Só que o Mateus nasceu. O Mateus nasceu em estado gravíssimo. O Mateus nasceu com hemorragia cerebral, hemorragia no aparelho digestivo e hemorragia pulmonar, além de insuficiência renal aguda. E o Mateus precisava fazer xixi para sobreviver e não fazia de jeito nenhum. Foi quando eu recebi um telefonema da coordenadora do grupo da Isabela, e a Isabela tinha um recado do Tadeu para mim: Daniela, o Mateus precisa ser imediatamente batizado. Só o batismo vai salvar a vida dele. E eu me desesperei, que eu falei: como que eu vou fazer um batismo de um dia para o outro, numa UTI? Enfim, uma senhora do nosso grupo de oração, a tia Nelves, muito religiosa, muito católica, providenciou tudo e o batismo aconteceu. Às 5 horas da tarde, meu filho foi batizado. Às 2 horas da manhã, os médicos pegaram o telefone para ligar para mim e para o meu esposo, para a gente poder ir se despedir do Mateus na UTI. Só que, na hora que ele tirou o telefone do gancho, ele resolveu olhar para o Mateus e para o saquinho onde sai o xixi, pela sonda. E quando ele olhou, o Mateus, naquele exato momento, começou a fazer xixi. E fez xixi a noite inteira. E foi o xixi mais abençoado do mundo. Meu filho ficou na UTI
por 4 meses. Hoje ele tem 2 anos, é uma criança extremamente saudável e já está até na escola. É o Mateus. Para a honra e glória do Senhor e pela intercessão do ventre santo de Nossa Senhora. Mateus é um milagre para nós, assim como a Dani e o Marco. Aí está o tema da nossa pregação. Adorar como Maria em toda e qualquer situação ou circunstância. Essa menina, quando eu a vi a primeira vez no grupo de oração, ela tinha acabado de perder uma filha de praticamente 9 meses no seu ventre. E ela chegou com uma imagem de quem questionava: o que vocês têm para dizer para mim? E naquele momento, o Senhor nos deu a graça de vivenciar aquilo que a música diz, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, tornou-se um grande milagre para nós, pela graça da intercessão de Nossa Senhora da Conceição. Amém? Obrigado. São essas as maravilhas que a palavra diz para nós, coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, são as graças que o Senhor tem para fazer no nosso meio. A Adriana falou aqui do dia 25 de março. Nós tivemos uma outra graça no ano de 2016, ano passado, em que a própria Sexta-feira da Paixão foi também o dia 25 de março. Uniu-se ali a redenção, a anunciação. Isso leva 141 anos para acontecer. E eu, sabendo dessa data tão magnífica, falei para os casais do nosso grupo: eu vou para Aparecida e vou estar lá no santuário rezando às 3 horas da tarde desse 25 de março. Todos aqueles que querem um milagre, unam-se a mim na oração para que nós possamos testemunhar essa graça. E um casal do nosso grupo, que já há 17 anos tentava engravidar e não conseguia êxito. Os médicos já haviam lavado as mãos e desistido deles. Eles já haviam até se inscrito num programa de adoção já há uns 10, 12 anos, mas nunca eram chamados. E eles se uniram a nós na oração em Brasília, ficaram lá às 3 horas da tarde, ajoelhados no seu altar em casa rezando. E nós aqui em Aparecida, rezando com eles. Passados alguns meses, eles receberam um telefonema da vara da infância que cuida dessa parte de adoção. E disseram para eles: olha, surgiu uma criança que pelo perfil se encaixa naquilo que vocês querem, além do que é o momento de vocês na fila. E eles não acreditaram. E foram ver a criança, foram ver a história, foram ver o processo. Tem um momento em que o casal conhece, tem uma intimidade, uma proximidade com a criança, e assim fazendo, eles descobriram que aquela criança nasceu exatamente no dia 25 de março, às 3 horas da tarde, que era a hora que eles estavam de joelhos rezando. A criança, a cara do pai, do marido dela, tanto que ninguém diz que é uma criança adotada. Mas como aquela criança já vinha de um caso em que a sua mãe biológica já havia tido outras crianças que também entraram no processo de doação, já era praxe que ela registrava. A vara e o Ministério Público já tomaram conta da situação e já providenciavam o registro da sua criança, por razões sociais e burocráticas. Então ela já tinha um nome. Logicamente que o juiz, quando sentenciou para esse casal do nosso grupo, de fato e definitivamente adotar-se, deu a eles a prerrogativa de mudar o nome da criança. Mas quando eles viram que o nome da criança era Mel de Maria, eles só acrescentaram os seus sobrenomes. Por quê? Foi o Mel de Maria, o presente de Maria, que às 3 horas da tarde do dia 25 de março do ano passado, unindo a redenção à anunciação, lhes deu esse majestoso presente. Porque ela age também assim na perspectiva de uma adoção. Nossa Senhora no seu ventre não há limite. É por isso que a igreja a chama de a onipotência suplicante. Mas a Maria, que tantos milagres protagoniza na humanidade, é aquela que lá em João 2, nas bodas de Canaã, recorreu a Jesus para sanar o problema daquele casamento cujo vinho estava faltando na festa
e era um grande constrangimento. Jesus não prometeu fazer nada, ele só ouviu a petição de Maria. E ela se volta para os serventes e diz, embora não tenha tido dele nenhuma garantia de que ele faria alguma coisa, 30 anos se passaram entre o anúncio do anjo e aquele casamento. Mas ela diz para todos que estavam ali trabalhando naquela festa: fazei tudo o que ele vos disser. E houve a grande transformação da água em vinho. Nossa Senhora adora em silêncio. Simeão, lá em Lucas 2, vai dizer que uma espada de dor iria transpassar o coração dela. No entanto, ela, diz a própria palavra em Lucas 2, meditava tudo, guardava tudo em silêncio no seu coração. Em silêncio ela estava aos pés da cruz. E a grande aula que ela nos dá hoje na proposta dessa pregação: adorar como Maria em todas as circunstâncias. Nós tivemos aqui os testemunhos, temos muitos outros mais, mas hoje Nossa Senhora quer te ensinar na sua volta para casa. Renunciar à murmuração, renunciar à reclamação e pedir que Nossa Senhora presida todas as dificuldades impossíveis da sua vida. Que o seu ventre santo, que é o primeiro sacrário da face da terra, possa absolver a sua vida, a sua história, a sua família, os seus pedidos, as suas necessidades, os seus dramas, os seus impossíveis. No grupo de oração que nós coordenávamos antes de começar esse cenáculo Ventre Santo, nós recebemos, depois de uma vinda à Canção Nova, estamos aí em 2008, uma moça que estava no meio de nós aqui, e eu a reconheci, funcionária do banco, que eu sou cliente. Eu falei: nossa, você aqui, agora eu estou vendo que a minha conta vai ficar muito boa mesmo, porque você está aqui rezando, vai cuidar com muito carinho das minhas dívidas, dos meus boletos. Ela falou: olha, eu não conhecia a Canção Nova, mas eu estou encantada. Eu falei para ela: vai lá no nosso grupo de oração em Brasília, para que você conheça também a renovação carismática. Ela, casada, 46 anos de idade, uma filha na universidade e a outra já entrando. E ela apareceu no grupo com a seguinte situação: grávida, e a criança já tinha lá detectado má formação dos cromossomos, inflamação no cérebro e síndrome de Down. E nós fomos rezar e pedimos a Nossa Senhora, numa igreja ela dedicada, que emprestasse o seu ventre para que ela pudesse gerar aquela criança com saúde. O marido doido para ter um filho homem, ele com 51 anos de idade, e eles, devotos de Santa Rita, pedimos que Santa Rita advogasse essa causa tida como impossível. Uma semana depois, eles, voltando de São Paulo de um exame, viram que todas aquelas enfermidades foram sanadas e já haviam acabado. Passado um tempo, aí eu entro naquele acidente que eu lhes havia dito antes. Estava eu em casa de perna para cima, escrevendo alguma coisa sobre o ventre santo, e ela me pediu oração, porque a filha dela tinha sofrido um acidente, a mais velha, e essa menina acabou vindo a falecer. Ela tinha uma grande alegria daquela criança recém-nascida, mas ela tinha acabado de perder a filha mais velha. E eu pensei: meu Deus, eu preciso visitar e rezar por essa mãe tão querida, que hoje, nesse primeiro dia das mães sem a sua filha, ela precisa de uma palavra de conforto, de carinho, de oração. E eu fui lá rezar por ela. Rezei por ela, e foi um momento assim que Nossa Senhora curou muito o coração dela daquela perca, porque Nossa Senhora é também Nossa Senhora da Piedade. Vivenciou na cruz esse drama da perca de um filho e pôde consolá-la com experiência. Aí, depois ela foi na minha casa me visitar. Eu lá, de perna para cima, foi me visitar, me levou um presente. E quando ela conversava com a minha esposa e dizia: olha, eu perdi minha filha, a outra está entrando na faculdade, eu trabalhando, meu marido trabalhando, o meu filho tem 1 ano e meio, vai ficar tão sozinho. Nesse momento o Senhor me mostrou, saindo assim, junto com ela, uma criancinha. Eu falei: vem cá, Sueli, eu preciso te dizer, em nome de Jesus, o seu menino não vai ficar sozinho. Ah, não, nós estamos providenciando uma babá. Eu digo: não é isso, você vai engravidar de novo, ele vai ter um irmãozinho logo. Ela falou: não tem como, eu tenho 49 anos. Eu sofri muito na gravidez do Tiago. Eu falei: olha, bendita aquela que acredita, aquela que acreditou, como a Adriana e a Dani que acreditaram.
Passado um tempo, ela me ligou chorando. Falei, o que foi, Sueli? Estou grávida. Eu falei, eu já sabia, mas por que esse choro? Eu estou chorando porque de novo apareceu o mesmo diagnóstico. Síndrome de Down, inflamação no cérebro e mais acentuada ainda uma deformação cromossômica. Eu falei, vamos rezar. E aí nós fomos para a igreja de Santa Rita. E lá rezando, no dia de Santa Rita, o Senhor teve a delicadeza de mandar a mesma palavra que está em Isaías 9, um filho vos será dado, corroborada com Isaías 52. Tira a roupa de luto e veste a roupa de festa, porque eu vou fazer o milagre. E ela de novo vem a São Paulo. E de novo ela volta sorrindo. A criança não tinha mais nada. E hoje ela, com 52 anos, 53, está lá curtindo os seus 2 bebês dentro de casa. Porque a Deus nada é impossível. E eu não posso terminar sem falar de um casal de gêmeos, aliás, 2 meninos gêmeos, não um casal, cuja mãe chegou lá no grupo de oração com um pacote de exames, grávida de gêmeos, 8 meses de gravidez, uma das crianças perfeita, gravidez de univitelinos, ou seja, a mesma idade gestacional. E a outra criança, além de não ter os 2 braços e as 2 pernas, era 80% menor do que o seu irmãozinho. E nós rezando pedimos a Nossa Senhora que desse a graça de emprestar o seu ventre para aquela mãe, cujo marido já havia até abandonado ela, tamanho vergonha e constrangimento que ele estava com aquela situação. Nós rezamos, o Senhor nos deu a graça de dizer, vou fazer em 22 dias, que é o tempo que faltava para o parto, o que a natureza não fez em 8 meses. Vai nascer perfeito, normal, como o seu irmão, e quem vê-lo depois de 1 ano vai achar que ele é mais velho, haja vista a graça que eu vou infundir nesse menino. Ela voltou para casa feliz, mas continuou com um problema. E até o dia do parto, fizeram exames de imagem. De manhã, ela se internou para ter a criança no começo da tarde, e continuava o mesmo quadro. 80% menor do que o irmão, sem os 2 braços e sem as 2 pernas. Como era um parto de alta complexidade, o médico pediu o auxílio de outros profissionais que lá estavam com ele. E até deixou que aquele médico mais novo fizesse ali a cirurgia da cesárea. E ele, fazendo a cesárea, tirou a primeira criança, entregou para a enfermeira, tirou a segunda criança, entregou para a enfermeira. Daqui a pouco ele falou, doutor, são 3? Não, são 2, por quê? O senhor falou que tem uma criança sem braço, sem perna, eu já tirei 2 crianças perfeitas, do mesmo tamanho. Aí que o médico se deu conta que o Senhor permitiu emprestar o ventre de Nossa Senhora e fazer o milagre na hora do parto. E essas crianças são absolutamente perfeitas, Miguel e Rafael. Quando a gente vê os 2, a gente imagina que o Miguelzinho é maior, porque Nossa Senhora o envolveu nessa graça. Hoje eu preciso dizer para você, 300 anos de Aparecida. Os primeiros romeiros desse lugar foram os peixes. Quando João Alves jogou a rede, pegou o corpo de Nossa Senhora da Conceição. Passado um tempo, depois de virar a noite tentando pescar e não pegava uma piaba, ele jogou a rede de novo e pegou a cabeça. Naquele momento que ele fez a justa posição da imagem e a compôs como ela é, enegrecida, porque guardada no leito do rio muitos anos, naquele momento houve a primeira romaria a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, feita pelos peixes que vieram à flor d'água contemplar a sua imagem. Eu preciso te dizer que Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Nossa Senhora como um todo, de Fátima, da Rosa Mística, desatadora dos nós, de Lourdes, das Graças, Nossa Senhora de Guadalupe, é o primeiro sacrário. Que pena eu tenho dos irmãos que se dizem cristãos, mas que não conhecem o primeiro sacrário da humanidade, que é o ventre de Maria. E hoje, no momento em que o Senhor vai se fazer presente daqui a pouco aqui conosco, eu quero te pedir uma coisa. Permita que neste sacrário, que é o ventre de Maria, você possa entrar nessa manhã, colocando a sua família, a sua casa, a sua vida e a sua história. Eu não tenho dúvida,
dos grandes milagres que você vai experimentar e vai testemunhar para a honra e glória do Senhor. Porque esse ventre santo de Maria é o primeiro sacrário da nossa história. É ali que a graça habita. E esse sacrário está vivo. Jesus está vivo. E ela quer que toda a humanidade adentre nesse sacrário, no seu ventre, para contemplar a graça. Por isso eu te digo, que bom que você veio aqui. Que bom que você está na Canção Nova. Que bom que você está conosco. Porque a graça de Deus vai te envolver. Amém? Nós vamos cantar, louvando e bendizendo. Eu te convido a ficar de pé. E hoje, nesse dia tão especial, nós já vamos cantando, entregando a graça de Deus na nossa história, pelo ventre de Maria. A Luciana não pôde vir, mas ela autorizou que nós disséssemos sobre ela. Era evangélica, não conhecia o colo da mãe, não conhecia Nossa Senhora. Assim como muitas mães evangélicas estão no nosso grupo de oração Cenáculo Ventre Santo, já passaram por todos os hospitais e médicos, já receberam oração de tantos irmãos evangélicos, pastores e ministros evangélicos, e descobriram, lá no grupo Ventre Santo, que é o ventre de Nossa Senhora que pode dar esse milagre. E essas mães evangélicas, como a Luciana, tiveram a graça de conhecer o colo da mãe. E hoje estão conosco rezando o terço, estão conosco comungando, estão conosco voltando para o ventre santo, que é o primeiro sacrário, que é a nossa igreja. Estão testemunhando lá no meio evangélico que foi a mãe de Jesus que lhe emprestou o ventre para gerar os seus filhos. Os milagres estão aí e você é convidado a adentrar nesse ventre para experimentar essa graça. Amém? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.